de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 27. 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 27. Todos acharam? Nos diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe-de Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jurubessete? Nossa, esse é um nome bom para colocar num filho, não é? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro, então dirás: também morreu o teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém isto que Davi fizera
foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, agora com a Tua palavra aberta, Pai, pedimos que o Senhor ilumine muito mais do que a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes, mas na dependência do Senhor, possamos praticar o que diz a Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo o mal. E se há alguém aqui, Pai, com o coração endurecido, de alguma forma, por circunstâncias adversas, ou mesmo por conta da dureza do próprio coração, que é enganoso, Deus, que o Senhor quebrante nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre nós e nos conduza, Pai, por meio da Tua palavra ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos semana passada a pensar nesse episódio que acontece na vida de Davi, que se inicia aqui no capítulo 11 e vai até o capítulo 12. Um episódio muito triste, é algo que muitas vezes nos persegue, é algo que muitas vezes toma o nosso coração, chamado pecado. E aqui nós vimos na semana passada, domingo passado, que Davi, por perder Deus de vista, por esquecer do seu relacionamento com Deus, por abrir mão de alguma forma entre uma vitória que Deus já havia dado a ele, entre a aliança que Deus havia feito com ele, entre momentos onde Deus estava se revelando a Davi de forma tão forte, Davi esquece tudo isso e se perde em seu próprio coração. E Davi então, nesses descaminhos, Davi se torna então um homem que não só desgraça a sua vida, mas desgraça a princípio aqui outra família, a família de Urias. Davi, ele esquece a sua vocação, nós vimos isso semana passada, versículo 1 ao versículo 5, Davi abre mão da sua vocação por perder Deus de vista. Davi então passa a viver como se fosse qualquer ímpio, turistando ou de bobeira no palácio, tentando de alguma forma encontrar sentido fora daquilo que era Deus, ou plano de Deus para a sua vida. Mas não só isso, nós vimos na carta de Tiago, na carta que Tiago escreveu no capítulo 1, que essa cobiça que há dentro do coração do homem, ela atrai e seduz o homem, e que esse pecado, quando ele é concebido, ele gera um ser chamado morte, e a morte então, ela se apossa do coração de Davi, e faz com que Davi não pare apenas naquele estágio de adultério, mas que ao saber da notícia que Batseba estava grávida, Davi então providencia outros meios agora, para tentar apagar ou colocar panos quentes sobre o seu pecado, para tentar de alguma forma varrer a sujeira para debaixo do tapete e dizer assim: não, está tudo bem, as coisas vão caminhar. Parece que esse é um costume que nós temos. Alguém já dizia que às vezes é normal nós cometermos um erro, mas parece ser algo tolo permanecermos no erro. E aqui na vida de Davi é muito pior que isso. Davi poderia aqui de alguma forma ter se submetido ao que preceitua a lei do Senhor, confessado o seu pecado, se arrependido do que fez e sofrer as penas por ter cometido adultério. Entretanto, Davi não toma esse caminho, e o caminho que Davi passa a tomar é um caminho muito perigoso, irmãos, e é um caminho que na maioria das vezes nós tomamos também, seguindo aquele pensamento de Tiago, que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Davi, nesse estado, ele continua a ter no seu coração essa cobiça pulsando cada vez mais forte. A vergonha, o arrependimento não toma conta do coração de Davi. Davi, ele não consegue olhar para Deus, é como se ele estivesse morto nos seus delitos e pecados, e não está, porque nós sabemos que Davi é um homem de Deus, e que Davi, ele experiencia, ou ele teve experiências com o Senhor, desde a sua juventude, desde a mais tenra idade. Davi já gozava, já desfrutava de um relacionamento com Deus, onde ele mesmo, quando se encontra diante de Golias, naquela batalha, onde todo o exército tremia, Davi toma uma postura de homem, mesmo sendo um jovem, mas não é simplesmente uma postura de cabra macho, mas é uma postura de homem de Deus. Davi chega a dizer que não vai diante de Golias com lanças, com espada, mas ele vai no nome do Senhor. Ele olha para Golias como um incircunciso, ou gente que está fora da aliança com Deus, e se percebe sendo povo de Deus, alguém que desfruta dessa relação com Deus. Logo, Davi não é um ímpio,
ele é um homem que conhece a Deus. Mas nesse momento aqui da vida de Davi, o pecado ele tomou um volume tão grande no coração de Davi, que fez Davi esquecer de alguma forma, ou suprimir toda a verdade de Deus pela injustiça do seu coração. É como se aquilo que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, pudesse agora estar sendo evidenciado no coração de Davi. Deus entrega Davi ao seu próprio coração, de modo que Davi não percebe mais a Deus. Davi esquece completamente de Deus, e aí ele segue exatamente o que diz a palavra de Deus: um pecado chama outro pecado, ou um abismo chama outro abismo. Davi ele quer colocar toda a sujeira para debaixo do tapete. Então Davi começa a arquitetar um plano. Ora, as pessoas não podem saber que esse filho é meu. Deixa eu pensar então em algo aqui. Eu vou mandar chamar Urias, para Urias vir do campo de batalha. Então eu vou dar um presente a Urias, vou elogiar Urias, vou querer saber algumas notícias do que está acontecendo no campo de batalha. E daí eu despeço Urias, mando Urias para a casa dele. Urias vai para a casa dele, vai se banhar, vai tomar aquela refeição gostosa e vai deitar-se com a sua esposa, vai ter relações sexuais com a sua esposa. E passado esse tempo da guerra, quando Urias voltar para casa, ele vai ter aquela boa notícia: olha, eu tenho esse menino aqui e é seu filho. E aí Urias vai se alegrar com aquilo ali, e Urias vai olhar e vai dizer assim: realmente é a cara do... De alguma forma, Davi está tentando ali colocar para debaixo do tapete aquilo que ele fez. Irmãos, muitas vezes isso acontece conosco. Há um livro que a W. Tozer escreveu chamado 5 votos para se obter poder espiritual. Na verdade é um livreto, é bem fininho. É o resumo de uma de suas pregações, onde ele sistematizou ali e publicaram depois como livro. Mas um dos pontos que a W. Tozer trata naquele livro é: trate seriamente com o pecado. Quando não passamos a tratar seriamente com o pecado, iremos precisar de mais desculpas agora para encobrir aquilo que fizemos. De alguma forma nós tentaremos justificar aquilo que nós fizemos. E aí existem aquelas frases que nós citamos semana passada, que são bem conhecidas. Ora, mas todo mundo faz, o que é que tem de mais? Olha, vamos tentar dar um jeitinho nisso aqui. Olha, mas é pesado demais esse sistema que está sobre nós. E olha, não tem quem consiga permanecer fiel diante de uma carga tributária dessa. Não há quem consiga permanecer fiel. Olha, eu preciso de mais, eu preciso ter mais recursos, eu preciso sustentar minha casa, eu preciso disso ou daquilo outro. Você percebe quantas vezes o eu está no centro disso tudo? Você percebe quantas vezes o ego está reinando em meio a isso tudo? Irmãos, quando nós perdemos Deus de vista e tentamos traçar o nosso caminho, ou tentamos deliberadamente arranjar meios ou conseguir meios para justificar o pecado do nosso coração, isso já é um caminho de morte muito sério. E não fica só por aí, nos tornamos ansiosos, porque percebemos que tudo o que a gente consegue fazer é na verdade muito pior do que aquilo que a gente queria alcançar. Todos os caminhos que de alguma forma a gente vai traçando, aquelas deliberações que a gente vai tomando, as conclusões a que chegamos, as decisões que vamos tomando, os rumos que nós vamos partindo, são muito piores do que o primeiro estado. Estamos tentando de alguma forma ensinar Deus a ser Deus, ou melhor, assumindo o lugar de Deus no nosso coração, tentando de alguma forma enxergar muito mais do que aquilo que nós enxergamos. Exemplos claros na palavra de Deus, lembrando mais uma vez Tiago, quando no capítulo 4 da sua carta, ele fala de um grupo de homens que chega e diz assim: olha, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Parece que nós somos como esses homens, nós olhamos e dizemos assim: olha, a solução é essa, o caminho é esse, o jeito que eu vou dar é isso aqui, eu vou tentar resolver a minha vida assim e vai dar certo. Talvez passe aí um período de tempo, mas no final daquilo eu consigo aquele alvo, aquele prêmio, aquele objetivo que eu tanto almejo. A gente tenta fazer caminhos assim.
Uma vez eu escutei de um professor a seguinte expressão: toda base de casa ou de construção que começa errada vai trazer rachaduras e desmoronamentos no final. Tudo aquilo que começa errado termina errado também. Tudo aquilo que começa sem submissão à palavra de Deus, toda e qualquer construção, quando ela não é amparada naquilo que o construtor das nossas vidas, ele determina, todo o caminho que o nosso coração toma, que de alguma forma é caminho apenas do nosso coração, que segundo Jeremias capítulo 17 diz que é enganoso e desesperadamente corrupto, todos esses caminhos que nós tomamos a partir de nós mesmos, irmãos, são caminhos de morte, são construções que irão rachar e que irão ruir, e é exatamente por esse caminho que Davi está caminhando, é exatamente esse rumo que Davi está decidido a caminhar. Percebe então que Davi, ele manda trazer Urias do campo de batalha, e ele faz isso com Urias. Ele diz assim: olha, Urias, como é que está? Me dá algumas notícias aí, como é que está a guerra, como é que está Joabe, como é que está o povo. Olha, Urias, muito obrigado pelas notícias, tá? Eu não estava sabendo de nada. Agora você vai fazer o seguinte: vá para a sua casa, e lá aquele presentinho se segue após Urias. Vá para a sua casa, descanse, relaxe um pouco. Está lá sua esposa, está com saudade de você. E aqui nós descobrimos um parêntese na história. Nós encontramos aqui agora a vida de Urias. Ora, quem é Urias? Urias é um heteu. Provavelmente Urias, ele vem de outro povo e cresceu dentro do povo de Israel. Ele não é judeu de nascença, mas ele cresce ali naquele meio. E o fato disso é que Urias, ele tem uma percepção clara que Davi não tem, ou algumas percepções que Davi não tem, ou que Davi perdeu ao longo desse estado que Davi se encontra. Perceba comigo então o que é que acontece com Urias. Urias não desce à sua casa, mas Urias deita-se à porta da casa do seu senhor, junto com outros servos. Urias é um homem que se humilha aqui, porque ele recebe uma permissão do rei para voltar para sua casa, mas ele olha e vê os servos do Senhor deitados à porta da casa do Senhor, e ele se deita ali também junto com aqueles outros homens. Ele não segue o conselho ou não recebe o presente de Davi, mas ele participa daquele momento ali junto com os outros servos. Ele olha e diz assim: olha, quem sou eu? E aqui mais à frente, principalmente no versículo 11, Urias vai abrir o seu coração então e vai dizer: olha, por que é que eu não vou até minha casa? Por que é que eu não vou me deitar com minha mulher? Por que é que eu não vou desfrutar de algumas coisas que o rei tornou lícitas para mim, mas que não são? Perceba o coração de Urias aqui no versículo 11. Ele responde a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para deitar-me com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, nós percebemos aqui que aquilo que Urias aprendeu, mesmo não sendo judeu de nascença, aquilo que Urias aprendeu estando em Jerusalém, ouvindo a palavra de Deus, conhecendo Deus naquele período, se torna prática na vida de Urias. Não foram conceitos que ficaram armazenados apenas na memória de Urias, mas aquilo desceu ao coração de Urias. E Urias aqui nesse momento expressa uma fidelidade a Deus, ao Senhor dele, que era Joabe também, que estava no campo de batalha, ao povo de Israel que estava no campo de batalha, e não desce. Como eu poderia então viver a minha vida, curtir os prazeres dessa vida, ainda que autorizado pelo rei, se há situação que o meu Senhor, que a arca do Senhor, que o povo do Senhor está vivendo, é uma situação de guerra? O apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que nenhum soldado quando está na guerra, ele tem ele pode de alguma forma buscar os seus caminhos, ou algum prazer, ou alguma satisfação,
ou de alguma forma olhar para esse mundo e dizer assim: olha, esse mundo é bom demais, eu vou abandonar a guerra, eu vou abrir mão desse negócio aqui, é muito sangue, é muita sujeira, eu não consigo tomar banho direito, olha, a vida é muito difícil aqui, eu vou viver minha vida. Nenhum soldado em campo de batalha, ele não tem outro objetivo a não ser satisfazer aquele que o arregimentou, ou seja, não apenas pela lei que pesa sobre ele, porque ele não vai ser considerado desertor se ele permanecer no campo de batalha, mas se ele sair, ele pode enfrentar até uma pena de morte. Ele permanece ali para satisfazer aquele que o arregimentou. Ele tem uma batalha, ainda que não seja a batalha da vida dele, que não tenha sido provocada por ele, mas ele está ali com o objetivo: eu faço parte de um exército. E aqui nós traçamos, ou veio para nós, traçado aqui deliberações sobre o campo de batalha, e eu não tenho outra opção a não ser obedecer. Eu estou no campo de batalha. É exatamente isso que Urias está expondo aqui em seu coração. Alguns pontos aqui que marcam na vida de Urias. Primeiro, ele diz que a arca está no campo de batalha. Nós sabemos, irmãos, que quando Israel, e isso desde 1 Samuel, quando enfrentam aquela batalha lá contra os filisteus, nós percebemos isso de forma muito clara. O povo de Israel, ele tem uma convicção de que a arca do Senhor, ela manifesta a presença do Senhor, e de fato a arca do Senhor, dentro dela estavam contidos alguns objetos que foram manifestações diretas de Deus ao seu povo e que revelavam também a sua aliança. Por exemplo, o maná que Deus alimentou o povo no meio do deserto, parte daquele maná estava dentro da arca, e era algo que não estragava, estava lá dentro da arca. A vara de Arão também estava dentro da arca, e as tábuas da lei também estavam dentro da arca, ou seja, a representação da aliança de Deus, a representação da presença de Deus, de que Deus estava com aquele povo, estava contida dentro daquela arca, e eles levavam a arca para o campo de batalha. A arca ia diante do povo, que ia cantando, que ia louvando a Deus, e o exército ali, e quando os outros povos viam a presença do povo de Israel, ali olhando para a arca, percebendo ali a bênção, a presença de Deus, aquilo fazia com que os outros povos tremessem diante de Israel, porque diziam: olha, não é só o exército, mas existe um Deus que derrotou os egípcios no passado, que derrotou os filisteus no passado, que está adiante de Israel, que tem uma aliança, um pacto com esse povo, e que vem adiante desse povo. Então fazia com que os outros exércitos tremessem de medo da presença do Senhor. E Urias revela aqui isso: a arca está em tendas no campo de batalha. A arca de Deus está lá. Como posso eu descer, ir para minha casa, comer, beber e desfrutar de relação com minha esposa? Mas existe outra coisa aqui. Ele diz: Israel e Judá também ficam em tendas. É claro que não é todo o povo que está no campo de batalha, mas tanto homens de Israel como de Judá estavam no campo de batalha. O povo de Deus estava no campo de batalha. E naquele momento Urias diz assim: eu faço parte desse povo, ainda que eu não tenha um sangue judeu, eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa aliança também, e o meu povo está no campo de batalha, o meu povo está pelejando lá também. Como é que eu posso ir para minha casa, comer, beber e ter relações com a minha esposa? E há um terceiro aspecto aqui: Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor, e esse termo servos do meu senhor aqui, são os outros capitães que compõem a frente de batalha, ou aqueles que são ali a cúpula pensante da batalha. Eles estão no campo de batalha também. A patente deles é muito mais elevada que a minha. Como é que eles estão lá, participando da batalha, sofrendo em meio à batalha, e eu, Urias, um soldado da batalha, eu posso ir para minha casa e desfrutar de coisas que eles não podem desfrutar? Irmãos, essa consciência que Urias tem é uma consciência que humilha o nosso coração. Eu falava na viagem missionária com os adolescentes, algo que uma vez eu ouvi de Susana, esposa de Dario, e que é uma realidade. Nós vivemos uma espécie de ateísmo prático. Nós cremos e nós temos conceitos muito bem firmados dentro da nossa mente,
mas na prática nós desprezamos tudo isso. Na prática nós não pensamos que Deus é onisciente de fato. Nós até falamos isso para as pessoas: Deus é onipresente, Deus é onisciente. Mas nós cremos de fato na onisciência e na onipresença de Deus quando nós estamos envolvidos em momentos onde muitas vezes as coisas são passadas por debaixo do pano, onde muitas vezes as negociatas são feitas, onde muitas vezes os valores da palavra de Deus são negociados. Nós estamos cientes, não só com a mente, mas com o coração, que Deus está de fato ali. Nós temos de fato a consciência de que quando pecamos, o Espírito Santo de Deus, ele não se retira de nós. Nós não deixamos de ser templo do Espírito. Quando nós somos mordidos pelo vírus da inveja, pelo vírus da maledicência, quando nós começamos a difamar alguém, nós temos a plena consciência de que Deus não só está vendo as palavras que saem da nossa boca, mas que Ele conhece exatamente as motivações que estão no meu coração e fazem com que eu tenha um coração maldizente. Urias tem essa percepção muito clara em seu coração. A arca está no campo de batalha. Urias considera também o exército de Deus. Há um tempo atrás eu fui visitar uma igreja, no período de férias, e um jovem seminarista estava pregando sobre a igreja perseguida e sobre a falta de identificação que nós temos com aqueles que são perseguidos no mundo árabe, na Coreia do Norte e em tantos outros locais. Mas sabe, irmãos, eu acho que a gente pode ampliar essa visão. Nós temos pessoas que são perseguidas o tempo todo, mas não é só por causa de um testemunho cristão que eu tenho que dar na universidade, ou que eu tenho que dar no meu local de trabalho. Não é o testemunho pelo testemunho, ou não é o testemunho por causa da igreja. Paulo nos ensina, lá em Romanos, no capítulo 1, os versículos 16 e 17, que ele não se envergonha do Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus, ainda no capítulo 1, no início, ele vai dizer que é Jesus Cristo o Evangelho de Deus. Jesus é o Evangelho. Então, quando nós nos envergonhamos, tanto das perseguições que estão próximas, quanto daquelas que estão longe, e não é simplesmente virando o rosto e tendo uma expressão como se fosse, por exemplo, vou só orar por eles, ou então vou dar uma oferta para que de repente eles se sintam melhor com isso. Mas quando nós não participamos desse sofrimento, como o apóstolo Paulo mesmo nos chama em Colossenses, ele diz: olha, eu completo em mim o que resta dos sofrimentos de Cristo. Ele é participante dessa batalha, ele é participante desse caminho. Quando nós nos excluímos, ou quando nós simplesmente pensamos que nós orando ou contribuindo, estamos fazendo a obra missionária, ou de alguma forma ajudando Deus a fazer algo, ou simplesmente alisando ou acariciando alguns irmãos que estão sofrendo. Irmãos, essa é a perspectiva de Davi. Mas na perspectiva de Urias esse mundo não é um parque de diversões, esse mundo é um campo de batalha. Como é que posso desfrutar de alguns prazeres, ainda que sejam lícitos? É minha casa, é minha esposa, o rei me autorizou a ir até lá. Mas como posso eu participar desses momentos, se o povo de Deus se encontra num campo de batalha, numa luta renhida, numa luta sofrida? Como é que eu posso fazer isso? Nós perdemos essa consciência, irmãos. Seu filho, ele sofre perseguições dentro do colégio, mas o seu filho sofre perseguições também dentro de casa. Às vezes eu ouço de pais que chegam e dizem assim: mas pastor, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para o vestibular, ele tem que passar no final do ano, tem a prova do Enem, tem isso, tem aquilo outro. Meus irmãos, o que é prioridade, ou qual é a prioridade que nós estamos ensinando os nossos filhos? Estamos ensinando os nossos filhos a serem como Davi está aqui nesse momento? Ou nós estamos ensinando os nossos filhos a serem homens de Deus como Urias é aqui nesse momento? Abra mão de tudo, escolha só um dia, e depois nós choramos amargamente. Olha, mas como eu deveria ter investido naquele tempo, olha, por favor, alguém me ajude, olha a situação que ele se encontra.
Quantas vezes dentro da nossa casa, no nosso casamento, nós abrimos mão da perspectiva de Urias para vivermos a perspectiva de Davi. Nós olhamos para a nossa casa e dizemos assim: olha, é um parque de diversões, está tudo muito bem, não tratamos as coisas como deveriam ser tratadas, e muitas vezes queremos jogar tudo para debaixo do tapete porque achamos ser mais fácil. Na verdade, estamos tão cansados, é uma rotina tão pesada, é um trânsito tão pesado, eu vou arrumar mais problema mexendo ou abrindo caixas que eu não deveria abrir, mexendo em coisas que talvez sejam muito mais fáceis, varrer, colocar debaixo do tapete. Irmãos, o povo de Deus, ele vive numa batalha. O povo de Deus, ele vive numa batalha. O exército de Deus, ele vive em batalha constante, e nós não podemos de forma alguma desconsiderar essa verdade. E também Joabe está na peleja. Davi olha e diz assim, ou Urias olha e diz assim: como eu posso se Joabe está lá? Sabe, de repente a gente pode de forma muito enganosa aí olhar e dizer assim: mas como eu posso então descer a minha casa se Ronaldo Lidório está lá no campo, se pastor Sávio está lá à frente da igreja, se os presbíteros estão lá, olha, se Neto está lá no sertão sofrendo tanto. Irmãos, a liderança que Deus coloca na frente da igreja é uma liderança que está para servir a igreja, para que essa igreja desempenhe a sua função no mundo. Logo, quando nós olhamos aqui, nós devemos considerar todos. Nós devemos considerar aqueles que estão lá no campo, como Neto, como Ronaldo, como Marcelo e Claudinho e tantos outros. Mas nós devemos considerar também aqueles que estão por aqui, aqueles que estão lá no campo do Vila, aqueles que estão lá